Então, Lucas capítulo 11. Lucas é um evangelho que foi escrito por investigação, porque Lucas não era discípulo de Jesus. Lucas era um médico que se converteu depois, e ele foi fazer investigação como um repórter, procurando as pessoas que participaram com Jesus, a pedido de uma pessoa muito importante chamada Teófilo, excelentíssimo Teófilo. Ele faz a pesquisa e usa um grego polite, né, um grego polido, muito, muito bom, para escrever o seu livro. E ele é o que traz o maior número de parábolas e também o que fala mais sobre oração. Lucas 11, você achou? Diga amém. Bom, se você prestar atenção, não sei se é possível voltar um versículo, 2 versículos, voltar, né? Porque a Bíblia não foi escrita como nós lemos hoje, ela foi escrita como se fosse um romance, só respeitando pontuação e acentuação, certo? Então essa divisão de capítulos ocorreu mais ou menos lá pelo ano 1500, e depois de versículos uns 200 anos depois, certo? E aqui, ó, se você prestar atenção, o assunto que vai terminar o capítulo 10 e depois vai ensejar o capítulo 11 é bem interessante. Então, o capítulo 10, versículo 41, diz assim, ó: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas. 42, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então eu vou explicar esse texto no fim do sermão, no fim da mensagem, certo? Aí o capítulo 10 termina e começa o 11. Olha como começa o 11. Nós vamos até o versículo 4. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Amém? Só até aí, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, queremos te agradecer por essa oportunidade que o Senhor criou para estarmos juntos aqui, sentados ao redor da tua mesa, para sermos alimentados pelo teu Espírito, porque a tua palavra é verdadeiro alimento. E nessa manhã, Senhor Deus, nós te adoramos e te glorificamos com nossas ofertas, com nossos louvores, cânticos, mas agora precisamos muito ouvir tua voz, porque é a tua voz que nos consola, nos exorta, nos ensina, nos direciona. Então nós precisamos, Senhor, somos dependentes de ti, e por isso oramos em nome de Jesus. Diga amém. Meus irmãos, minha esposa estava dirigindo uma reunião de oração, ela não pôde vir hoje, pede perdão aos irmãos, porque ela está arrumando nossas malas, nós vamos viajar à noite, e a mulher sempre tem essa preocupação. Nós fizemos algumas compronas, né? E aí haja mala para pôr tudo, porque a gente sempre leva alguma lembrançona, né? Uma lembrancinha para os nossos irmãos lá do Brasil. Então ela não pôde vir. Meus irmãos, quando ela estava dirigindo a oração, esse texto foi usado para abrir a reunião de oração. E quando eu bati o olho em cima do texto, que já li muitas vezes, o Espírito Santo comunicou ao meu coração que todos nós possuímos 4 necessidades. 4 necessidades. Então esse é o título da palavra de hoje. 4 necessidades humanas. E aí nasceu a oração que nós conhecemos de oração do Pai Nosso. Aqui no livro de Lucas, ela é resumida. No livro de Mateus, vem dentro de um conjunto de ensinos relacionados com oração. E Jesus, lá em Mateus, é mais amplo, mas aqui é bem mais resumido. Essa chamada oração que o Senhor nos ensinou, ou a oração dominical, que vem de Domini, que é a oração do Senhor, é bem interessante. E ela também é chamada de oração modelo, como a gente se baseia, né? Porque quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz: olha, sua oração tem que ser dirigida ao Pai.
Você dirige a sua oração ao Pai. Então, tem vários princípios contidos aqui. Mas a revelação que Deus passou ao meu coração é que essa oração mostra 4 necessidades básicas do ser humano. E essas necessidades precisam ser colocadas na ordem certa, na prioridade correta. Se nós colocarmos essas prioridades corretamente dentro da nossa vida, tudo vai fluir, tudo vai dar certo. Então, meus irmãos, é bem interessante isso aqui que o Senhor me revelou. E uma das coisas que me chama muita atenção é o fato de Deus ter criado o homem à sua imagem e semelhança. E o fato de nós termos sido criados semelhante ao nosso Criador faz de nós pessoas diferentes. Nós somos transcendentes, que transcende, que vai além da matéria. Então, nós aspiramos, almejamos algo além da matéria, algo além do material, porque nós somos transcendentes. Deus criou nós assim de propósito, e Ele criou eu e você para que nós tivéssemos como nos relacionar com Ele. E o que nós ansiamos, o que nós desejamos, além do prosaico, além do comum, além do material, é o próprio Deus. Como está no livro de Salmo 63. O salmista diz: minha alma anseia por ti, suspira por ti. Então, é isso. Deus colocou dentro de nós esse desejo de nos comunicar ou de nos relacionar com Deus, esse desejo, essa necessidade, melhor dizendo. Porque nós somos transcendentes. Nós ansiamos pelo nosso Criador. Mas o pecado interrompeu essa relação que existia entre nós e Deus. Quando Deus criou o homem, Deus se relacionava com ele. Todas as tardes, início do novo dia, no final da tarde, Deus vinha e se comunicava com o homem. Mas essa comunicação, esse relacionamento foi interrompido por causa do pecado. E depois que o homem pecou, ele se afasta de Deus. E aí a Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 3, que Deus vai ao encontro do homem, porque o homem não tinha mais como vir ao encontro de Deus, estava separado de Deus. Deus vai ao encontro dele, porque o homem não tinha como mais ir até Deus, e Deus faz uma promessa para ele, a promessa de redenção, que se cumpriu na pessoa de Jesus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Existem 2 tipos de paz: paz com Deus, paz de Deus. Paz com Deus você adquire uma única vez, você não é mais inimigo dele, é reconciliado, está em paz com ele, por meio de Jesus, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele reconcilia você com Deus, você pode agora se aproximar sem medo. Porque a Bíblia diz que Adão se afasta, se esconde, e Deus diz: por que você fez isso? Ele diz: porque eu tive medo. Medo é o primeiro sentimento ruim que vem no coração do homem depois do pecado. Ele se afasta de Deus. Por isso, Deus fala para nós, na sua Bíblia, na sua palavra, 365 vezes: não temas, não temais. Porque isso veio como consequência do pecado. O medo. Então, por meio da obra de Jesus, nós podemos não apenas nos aproximar de Deus, mas também desenvolver intimidade. Então, toda pessoa que não conhece a Deus tem medo de Deus. Mas quando essa pessoa abre o coração para Jesus, o medo vai embora e um outro sentimento entra no lugar. O sentimento de admiração. Então, a pessoa começa a admirar o Senhor. E esse sentimento aprofundado vira amizade. E depois da amizade vem o amor. O amor é aquele que faz você dar a sua vida para Ele, se for necessário, entregar sua vida por Ele. Então, do medo até o amor tem uma estrada que nós temos que percorrer. Amém? Se nós pudéssemos resumir o cristianismo em 3 palavras, a primeira palavra é porta. Porta fala da evangelização. Porta fala da entrada no reino. Jesus disse: eu sou a porta. Se você entrar por mim, será salvo. Sairá e entrará e encontrará pastagem. A segunda palavra que resume o cristianismo é caminho.
quando você entra pela porta, se depara com um caminho. O caminho é a continuidade da vida cristã, é a jornada com Deus. O caminho, meus irmãos, é apertado, é estreito, mas esse é o caminho, é a palavra discipulado que define caminho. Por causa do caminho que eu estou aqui para falar a vocês, por causa do caminho. No final do caminho tem a terceira palavra e última, é alvo. Alvo é o lugar onde nós queremos chegar. Alvo é o céu. Alvo é a Nova Jerusalém. Então, você entra pela porta, passa pelo caminho, e o caminho é o lugar de mudança, é o lugar de transformação, lugar de crescimento, é o lugar de aprofundar o relacionamento com Deus. Então, escute uma coisa, Deus é a fonte e a origem de todo o bem. Dele deriva o sentido da vida. Você existe por causa dele. A estrutura que existe nesse mundo para você viver, não é o sentido da sua vida. Você não está aqui no Canadá por causa do seu trabalho, ou você não está aqui por causa da sua casa, por causa do seu carro, por causa da sua família. Você está aqui, isso são estrutura que Deus cria para você viver. Mas você não existe por causa disso. Você existe por causa dele. Ele criou você para ele. Ele é o sentido da vida. Somente nele você vai encontrar satisfação plena, alegria plena, somente nele. Ele é o sentido de tudo. Então, é de Deus que deriva todo o bem, toda alegria, toda paz, todo sentido, toda provisão material que você possa ter, toda paz e toda segurança que o ser humano busca desesperadamente, está em Deus, somente em Deus. Então, a nossa vida de oração, o nosso clamor, precisa seguir essa ordem que o Senhor Jesus estabelece aqui. E essa ordem mostra o seguinte: primeiro, o homem precisa de Deus. Primeiro lugar, Jesus está dizendo que quando você ora porque tem necessidades, ora porque precisa de coisas. Então ele diz, a primeira coisa que você precisa, ou a primeira necessidade que você tem é de Deus. Você precisa dele, se aproximar dele, conhecê-lo, se relacionar com ele. É como se Jesus estivesse falando, olha, a oração é um meio pelo qual você se aproxima dele. Então você vai orar, então coloque isso primeiro no teu coração. Você precisa de Deus. Deus é o maior presente que você pode receber. Nada mais é mais importante, nada se compara a ele. A salvação é o resultado do relacionamento com ele. Ele é maior do que a salvação. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Por isso Jesus resumiu a vida eterna nesses termos. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. João capítulo 15, versículo 3. Ele resume a essência da vida eterna, é conhecer a Deus. Então, meus irmãos, a primeira necessidade do ser humano é conhecer a Deus. A mais urgente e necessária ação do homem é de se relacionar e aprofundar a intimidade com o seu Criador. Todo o restante vem depois disso. Todo o restante vem depois disso. Em número 1, é a tua vida com Deus. É um relacionamento pessoal, é um relacionamento individual, é um relacionamento diário, todos os dias. Então, coloque-se no teu coração, no livro de Jeremias, capítulo 29, e versículo 12, está escrito assim, então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês vão se aproximar de mim em oração. Sabe, Jesus começa ensinando o discípulo a orar, dizendo assim, vocês vão orar para se aproximar de Deus. Vocês vão orar para conhecer a Deus. Por isso ele diz, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos pegar essa primeira sentença, essa primeira parte da oração. Então, a oração não é somente para nós pedirmos as coisas para Deus. Sabe, não é para só pedir coisas para Deus, mas principalmente para nos comunicarmos com Ele. Vocês lembram de Mateus 6, versículo 6?
Jesus está falando sobre oração. Então ele diz assim: quando vocês forem orar, entra no teu quarto. Jesus usa uma palavra, Mateus usa uma palavra grega, tameion. Tameion. Diferente de moné, são palavras diferentes para a língua grega. Tameion, quando fala quarto tameion, quer dizer um lugar que só tem uma porta e não tem janelas para fora. Ele está falando daquela despensa, ele está falando daquele espaço no teu quarto que você guarda as roupas. A maioria tudo é pequenininho aquilo ali, mas ele está falando de um lugar que quase ninguém acessa, quase ninguém entra. Então ele diz: você vai orar ao Pai? Então entra no teu quarto, entra naquele lugar para ficar só você e Ele. Você lembra daquele texto de Mateus 10, 27? Mateus 10, 27, Jesus diz assim, tudo aquilo que eu falo para vocês na escuridão, eu quero que vocês falem na plena luz. Mas aquilo que eu falo sussurrando no seu ouvido, diga dos telhados. Meus irmãos, esse é um texto muito interessante. Eu já fui a Israel 4 vezes. E quando a gente vai para Israel, a gente aprende muitos hábitos que tem tudo a ver com as Escrituras. Por exemplo, quando chega no último dia da viagem, a gente vai para o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do povo judeu. E lá você vê os judeus orando. E eles oram colocando um pano no pescoço, que é chamado de talite ou talit. Eles colocam aquele pano no pescoço. Amém? Os judeus. E aí eles começam a orar. E eles não ficam parados, eles ficam assim, balançando as pernas e os braços. Aí a gente pergunta para o guia: por que eles têm que ficar daquele jeito ali? Parece que eles estão dançando. Aí o guia diz assim: é porque eles querem que toda a parte do corpo participe da oração. Que todo participe da oração, junto do clamor. Olha, tudo tem significado. E aí quando eles começam a orar, eles pegam aquele talite, aquele pano que dá no pescoço e colocam na cabeça. E aí eles estão orando com o pano na cabeça, mas chega uma hora que a oração aprofunda. Aí eles puxam o pano para o rosto. Essa é a hora da escuridão. É como se Jesus falasse: quando tiver só nós dois, eu vou falar com você. Quando não tiver distração nenhuma. Então, você percebe como que esse negócio de oração é sério? Como esse negócio de oração é sério? Ninguém conhece a Deus. Ninguém. A não ser que Ele se revele. E Ele só se revela se você demonstrar desejo de realmente conhecê-lo. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós. Jeremias, capítulo 29, capítulo 33, na verdade. Aí ele fala assim: e eu deixarei vocês me encontrar. Se Deus não se revelar, você não vai conhecê-lo. E conhecer a Deus, meus irmãos, é o que tem de mais precioso que você pode imaginar. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. E Ele vai se revelar quando você demonstrar interesse. Então, qual que é o objetivo da oração segundo Jesus? O objetivo é crescer no relacionamento com Deus. Pois foi para isso que nós fomos criados. Fomos criados para nos relacionar com Ele. Ele quer falar conosco. Nós precisamos ouvir sua voz. Ele quer estar conosco. Então escute, se você perder Deus de manhã, não vai conseguir encontrá-lo durante o dia. Se você não começar o dia com Ele, não vai achá-lo durante o dia. Então Deus quer participar com você de manhã até de noite. O tempo todo. Coloque isso no teu coração. Nós somos seres espirituais, somos transcendentes. Nós conseguimos perceber, ouvir e falar com Deus. Conseguimos perceber a presença dEle, quando Deus está presente. Sabe? Uma vez um pregador foi convidado para ministrar numa igreja. E aí chegou a hora de pregar, deram o microfone para ele. E ele ficou parado, mais ou menos 10 minutos. Então uma irmã levantou e disse: o senhor não vai pregar não, pastor? E o pastor disse: eu só vou pregar quando ele chegar. 5 minutos uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. 5 minutos só. E aí incendiou. Disse: agora eu vou pregar. E ele chegou. Então, isso é sério. Essa percepção,
essa sensibilidade da presença de Deus, irmãos, é coisa séria. Jesus nos apresenta Deus como Pai. Então, veja só, você vai orar, Ele é seu Pai. Nós precisamos descobrir mais sobre a paternidade de Deus. Precisamos aprender um pouco mais. Ele é o nosso Criador, e pela fé em Jesus, Ele também é nosso Pai. Nós somos feitos filhos de Deus pela fé em Jesus. Mas nós precisamos descobrir mais da paternidade de Deus. Porque, além de ser um privilégio chamá-lo Ele de Pai, a intimidade com Ele deve ser uma busca diária, minha e sua. Sabe? Porque a Bíblia diz, cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Achegai-vos a Deus. Então a iniciativa tem que partir de mim e de você, porque Deus já deu o primeiro passo. Então estou aqui hoje falando para vocês, daqui a pouco eu volto para o Brasil. Então estou aqui como um profeta de Deus. Deus está falando através de mim que Ele quer se relacionar com vocês mais profundamente. Mais profundamente. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos no fim dos tempos, nos últimos dias. As coisas estão apertando, o cerco está fechando. Está fechando. Sabe? Hoje eu pude fazer uma contribuição em cash, mas daqui a alguns dias não vai ser mais em cash. Porque tudo vai ser controlado. Tudo vai ser digital. E sabe o que quer dizer isso aí? Quer dizer que o controle está apertando. As coisas estão difíceis lá no Brasil. Vocês sabem que está acontecendo isso. Por quê? Porque nós estamos no tempo do fim. Isso já está previsto. Então, hoje, tem 2 rios correndo. Aqueles que estão sujos, se sujem ainda. Aqueles que são santos, santifiquem ainda. Então, não é possível você ficar um pé na igreja, outro no mundo. Ou você é de Jesus ou não é de Jesus. A pandemia tirou 20% dos crentes da igreja. 20% não voltou mais depois da pandemia. Alguns morreram e outros morreram também espiritualmente. Por que você está aqui? Você está aqui porque precisa de alguma coisa? Sabe, Jesus era muito popular em João capítulo 6, do versículo 1 até o 23. Eles ficavam muito contentes com Jesus, porque ele curava os enfermos, expulsava os demônios, multiplicava os pães. Mas depois que Jesus passa para o outro lado do lago, ele muda o discurso. E as pessoas então vão até ele. E ele diz, por que vocês vieram atrás de mim? Porque vocês comeram e se fartaram? Mas a única comida que eu vou dar para vocês é a minha carne, e a única bebida é o meu sangue. Aí eles se espantaram. E a Bíblia diz que muitos discípulos não queriam mais seguir a Jesus. E aí Jesus se volta para o grupo dos 12, não para o grupo que estava indo. O que estava indo, ele não disse nada. Ele disse para o que está ficando, vocês não querem ir também? Então Pedro disse, para quem nós vamos? Nós temos visto e temos conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, meus irmãos, agora é hora de decisão. A igreja precisa ganhar almas. E a igreja precisa se aproximar mais de Deus. 2 movimentos, um para cima e um para fora. Não dá tempo mais para ficar brincando de crente. Vamos fazer as coisas conforme o Espírito Santo está orientando, nos 4 cantos do mundo. Agora é hora de nos aproximar mais de Deus, de sermos cheios do Espírito Santo de verdade. E ser cheio do Espírito não é ter mais do Espírito. Ser cheio do Espírito não é manifestar dons, milagres, nada disso. Ser cheio do Espírito é Ele ter mais de você, ter mais da sua vida, controlar mais áreas da sua vida. Ser cheio do Espírito é manifestar o fruto do Espírito. É ser mais confiável, é ser mais bondoso, é ser mais amoroso, é ser mais fiel, é ser mais alegre, é ser mais pacífico, é ser mais manso. Isso é ser cheio do Espírito. Amém, meus irmãos? Então, vamos pensar sobre isso. Esse relacionamento se desenvolve na base da santidade. Sabe, Ele é teu Pai. Ele recebe você do jeito que você estiver, e Ele recebe mesmo. Mas Ele não vai deixar você do jeito que está. Ele vai mudar você. Ele vai transformar você. Ele vai deixar você bonitinho, lindo. Sabe como que Ele vai deixar você? Igual a Jesus. Porque Jesus é bonito. Jesus é lindo. E Ele vai deixar você parecido com Jesus. Então, esse é o processo de mudança. Isso precisa existir. Ó.
A Bíblia diz que esse relacionamento se desenvolve na base da santidade. Deus caminha na santidade. Salmo 77, versículo 13. Quem caminha com Deus tem que caminhar na santidade também. A santificação avança quando nós nos submetemos à vontade de Deus. Por isso que ele disse: Pai, santificado seja o teu nome. O teu nome. O teu nome. Já pensou nisso? Lembra do terceiro mandamento? Qual o primeiro mandamento? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Qual o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o nome do Senhor, santificado seja o nome é Jesus. Jesus é o nome. Meus irmãos, ele diz assim: santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. O que é o reino de Deus, gente? O reino, como o pastor pregou aqui, o reino é quando Deus governa, é quando Deus manda. Sabe qual a maior definição de domínio próprio? É quando Deus manda em você. Domínio próprio é quando o Espírito Santo manda mesmo na sua vida. Quando ele diz não e você obedece. Quando ele diz espere e você obedece. Isso é domínio próprio. É quando alguém manda, e quando alguém chamado Jesus manda na sua vida. Então você tem domínio próprio. A Bíblia diz: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Sabe por que isso aconteceu? Porque Enoque andava com Deus. Não é Deus andava com Enoque. Então, Enoque andava com Deus porque ele se submetia incondicionalmente à vontade de Deus. Então Deus fica tão feliz. Adão teve 3 filhos ilustres: Enos, Enoque e Noé. 3 descendentes, melhor dizendo, 3 descendentes ilustres. E um deles foi Enoque. Então nós precisamos cultivar nosso relacionamento com Deus, primeiro pela obediência, e segundo pela oração, pelo estudo da palavra. Sabe, o culto, parabéns você que veio ao culto, porque o culto é um instrumento de aproximação de Deus. Quando você vem para o culto, você sai daqui mais próximo de Deus. Então não falte nos cultos. Não seja como crente ultragás. Um domingo sim e 8 não. Lá no Brasil tem essas coisas, né? Você não pode faltar nos cultos de oração. Venha para os cultos de oração. Então, gente, essa é a primeira necessidade, segundo Jesus. A necessidade de se relacionar com Deus. E a oração é um instrumento muito forte para isso. O Dr. Russell Shedd, no final da vida, com 86 anos, no leito de morte, câncer de ossos, bem do ruinzinho, perguntaram assim para ele: Dr. Shedd, o que o senhor faria se pudesse voltar a alguns anos? Ele disse: eu ia orar mais. Eu ia passar mais tempo orando. Então, coloque isso no teu coração. Você não gasta tempo orando, você investe tempo orando. Comece o dia orando ao Senhor. Separe um momento intencional do dia para estar diante dele, em oração. A segunda necessidade do homem é provisões materiais. Aí, quando Deus é o centro absoluto da nossa vida, as outras carências são naturalmente supridas. Por isso Jesus continua dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Olha o que Jesus está falando. Primeiro, você precisa de Deus, se relacionar com Deus. Segundo, vem as necessidades materiais. Sabe, quando nós pensamos em Deus, às vezes nós temos uma visão muito curta, pequena dele. Você lembra de Moisés, quando Deus disse para ele subir no monte? Deus queria falar com ele lá no monte. E a Bíblia diz que Moisés subiu no monte, e depois de 6 dias Deus aparece. Ele fica 6 dias esperando Deus. Porque é assim mesmo que as coisas são. As coisas sempre são no tempo e do jeito de Deus. Tem que ser assim. Então, Moisés está lá na presença de Deus. Alguns estudiosos dizem que Moisés estava nessa posição, ó, prostrado, 40 dias e 40 noites. Segundo a Bíblia, alguns dizem que ele estava prostrado. E ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. O texto diz isso. Aí você diz: como é possível um ser humano ficar 40 dias sem beber água?
sem comer, e na mesma posição. Mas aí eu pergunto, quanto tempo você ficou no ventre da sua mãe? Na mesma posição, 9 meses. E você saiu porque não tinha jeito, tinha que sair. Mas se deixasse, você ficava lá. Então, vamos pensar sobre isso. Quando Moisés sobe o monte, o Senhor Deus o envolve. Sabe, o Senhor Deus o envolve. Então o Senhor Deus supre a sua necessidade de água, de alimento, de cansaço, de dor, de qualquer coisa. Então, eu estou citando isso para vocês, ter uma ideia bem pequenininha do Deus grandão que você tem, do Deus poderoso que você serve, certo? Então, Jesus coloca o pão em segundo lugar. E quando ele fala do pão nosso de cada dia, ele está falando, é o pão nosso de cada dia, não é o pão nosso de amanhã. Então, hoje, tem pessoas sofrendo com 2 problemas, ansioso e deprimido. Ansioso é aquele que é projetado para o futuro, que não existe. Deprimido, aquele que é projetado para o passado, que também não existe. Só existe o presente. E quando chegar amanhã, virou hoje. Chegar amanhã, virou hoje. Porque amanhã não existe, só existe hoje. O amanhã pertence a Deus. Então é correto dizer que Deus está no futuro. Ele está no futuro. Porque não existe passado, presente e futuro para Deus. Só para nós. Mas as pessoas ficam preocupadas. E Jesus não tem nada a ver com isso. Ele diz assim, ó, vocês vão pedir o pão de cada dia. É como se falasse, é a dependência dele. Vocês precisam desenvolver dependência dele. E quando fala do pão nosso de cada dia, lembramos do Salmo 23, que todo mundo conhece. E o Salmo 23 diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas quando você lê o texto no original, está escrito assim, Ele não faltará. Não é nada, ele disse, Ele, o Senhor, pastor de mim, não faltará. Essa é a tradução ao pé da letra do Salmo 23, versículo 1. Ele não faltará. Sabe por quê, irmãos? Ele é um cuidador de mim e de você. Ele é o ajudador, é o provedor. Se Ele estiver presente, de nada sentiremos falta. Sempre coloque isso no teu coração. A segunda parte da oração também é uma referência ao trabalho, né? Porque a Escritura diz assim, você comerá do fruto do seu trabalho, Salmo 128, versículo 2. O versículo 1 diz, bem-aventurado aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Do trabalho da sua mão comerá, feliz será e tudo te irá bem. Então, esse é uma referência para o nosso trabalho. Mas, meus irmãos, nós precisamos colocar no coração que a fonte da nossa bênção não é o nosso trabalho. A fonte da nossa provisão é o Senhor Deus. Ele é a fonte. Então eu sei que muitos irmãos aqui trabalham muito. Mas sabe, a Bíblia diz, inútil vai ser levantar cedo e dormir tarde, para granjear um pão penoso. Aos seus amados, Deus dá tudo isso, mesmo enquanto dormem. Então, não faça do seu trabalho a sua fonte. Faça de Deus a sua fonte de provisão. Faça dele. Lá no Brasil, eu fiz o Senai também. E lá no Brasil, quando você não ganha o suficiente para você se manter, você é treinado para trabalhar mais. Então, você arruma mais serviço. Mas o plano de Deus é diferente. Se você não está ganhando o suficiente para se manter, não é para arrumar mais serviço, é para arrumar outro serviço, fazer outra coisa. Então, esse é o projeto de Deus. Porque quando você arruma mais serviço, você não tem tempo para a sua família, não tem tempo para a igreja, não tem tempo nem para você. Não tem tempo para Deus. Então Deus disse, não, meu filho, do trabalho das tuas mãos comerás. O que você fizer tem que ser mais do que suficiente para se manter. Se não está sendo, então provavelmente está fazendo a coisa errada. Irmãos, vocês estão notando como é importante conhecer a Deus? Ele quer dirigir a sua vida por completo. Por completo. Então, vamos pensar isso. Muita gente coloca o seu coração no seu trabalho, acreditando que é ele que vai mantê-lo aqui.
Mas lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, e versículo 17 e 18, Moisés diz assim, ó: nunca dirás no teu coração, o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá forças para adquirir riquezas. Então Moisés está dizendo, você tem que colocar o teu coração nele. Então Jesus orienta eu e você a pedirmos o pão de cada dia. O pão de cada dia, meus irmãos, fala que nós somos dependentes de Deus. E tudo que nós temos, até o ar que respiramos, a nossa vida, tudo é dele. Tudo pertence a ele. Certo? Você é dele, você pertence a ele, todos nós. Quando o irmão entrou na água para nadar, ninguém sabia que o outro ia morrer. Porque a nossa vida está na palma da mão de Deus. Chegou o momento. Então, eu e você precisamos pensar sobre isso. Vamos para o terceiro ponto, porque a hora não espera, né? O terceiro ponto diz, o homem precisa viver em paz com o próximo. Agora aqui está o desafio maior de todos nós. Aqui está o desafio. Se você tem um relacionamento bom com Deus, isso vai fazer com que você consiga se relacionar bem com os outros também. Jesus diz assim, ó, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Então, o descanso é um aprendizado. Como que Jesus é? Manso e humilde de coração. O que é manso? Que controla a ira. O que é humilde? Que reconhece suas carências, suas fraquezas, suas necessidades. Então, é isso, meus irmãos. À medida que nós nos relacionamos com Deus, nós ficamos mais amorosos, tolerantes, mais manso. Então, Jesus segue na oração dizendo, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a tudo o que nos deve. Então, o que ele está falando? A sua comunhão com Deus pode ser prejudicada se você não tiver uma boa comunhão com seu irmão. Aqui, meus irmãos, onde está o maior desafio do ser humano. Pois somente em Deus é possível vivermos em paz com todos. Se a provisão material é uma bênção espiritual, então o exercício diário do perdão também é. Então, se nós queremos ter paz vertical, precisamos ter paz horizontal. Isso é importante. Nosso Senhor poderia estar pensando nas relações familiares, talvez marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, né? Porque ele falou assim, tem que perdoar 70 vezes 7. Talvez está lembrando do marido e da mulher, porque é a pessoa com quem a gente mais convive. Então, o tema do perdão recíproco está em foco. Perdoar é uma decisão, perdoar é uma escolha, perdoar não é um sentimento. Você perdoa porque é a coisa mais certa a fazer. Quando você não perdoa, você dorme com a pessoa, sonha com a pessoa, acorda com a pessoa, come com a pessoa, ela está o tempo todo presente. Você carrega aquele peso. Mas quando você perdoa, você solta a pessoa, livra a pessoa. Irmãos, o poeta inglês George Herbert afirmou, aquele que não perdoa, destrói a ponte sobre a qual ele mesmo deve passar. Então, pense sobre isso daí. Assim como nós precisamos do pão nosso de cada dia, precisamos do perdão nosso de cada dia. E agora vamos para a parte final. O homem precisa da proteção contra o mal. O mal existe, igreja? O diabo existe, sim ou não? Existe. É só ligar a TV aí no noticiário sensacionalista que você vai ver o tanto de estrago que ele faz. Vem para roubar, matar e destruir. Então Jesus termina a oração falando da quarta necessidade. E não nos deixeis cair em tentação. No livro de Mateus aparece, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A palavra mal ali no original é maligno. Livra-nos do maligno. Então, vamos pensar. Primeira necessidade do homem, relacionar-se com Deus. Segunda necessidade, material. O pão de cada dia. Terceira, viver bem com as pessoas. Então Jesus disse, você não pode nem dar uma oferta se tem algum problema com alguém. Resolve isso primeiro. Então esse negócio do relacionamento interpessoal. Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais calmo, mais tolerante você vai ser.
Eu aprendi que a gente tem que perdoar as pessoas que nos ofendem, porque as pessoas que nos ofendem não é uma coisa pessoal, é imaturidade. É imaturidade. Porque quando as pessoas são maduras da fé, elas não vivem ofendendo umas às outras. Então você perdoa, porque isso é imaturidade, o que ela fez com você. Não é algo pessoal. Amém, meus queridos? Então vamos terminar dizendo o seguinte: Jesus fala, vocês vão orar, não me deixe cair na tentação. O diabo é a fonte de toda a tentação. Quando o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então quem está por trás da tentação é sempre o diabo. E por que existe a tentação? Então agora vai uma explicação bem interessante. Deus falou assim para o diabo, Jó capítulo 1, versículo 8. Você viu meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Homem temente a Deus, íntegro, que se desvia do mal. Aí o diabo disse, é verdade. Tem que concordar. Mas sabe por que Jó é assim? Porque o Senhor construiu uma cerca em volta dele, da família dele e dos bens dele. Isso está lá em Jó capítulo 1, versículo 10. O Senhor construiu uma cerca em volta deles. De modo que entre eles e eu tem uma cerca, um muro, que o Senhor construiu para protegê-los. Então, fale para a pessoa do lado, pelo amor de Deus, não pula a cerca. Se você pular a cerca, meu filho, vai cair no colo do Satanás. Ele está do lado de fora. Agora escuta isso, ó. O que Jesus manda a gente orar? Vocês oram, não nos deixe cair em tentação. Porque ele fala exatamente da tentação. Escute essa revelação, ó. Porque não tem como o diabo tocar em você. Você está protegido. E sabe por que ele não vai tocar em você? Porque essa cerca é o próprio Deus. Então a proteção sua vem do próprio Deus. Zacarias 2, versículo 5. O Senhor Deus diz, eu serei ao redor de vós, como um muro de fogo intransponível. Então não tem como o diabo tocar. Diga, eu, em Cristo, sou intocável. Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. 1 de João, capítulo 5, versículo 18 e 19. Aqueles que são nascidos de Deus, o maligno não lhe toca. Por que não toca? Porque você está dentro da proteção. Então por que Jesus disse para a gente orar pedindo para livrar da tentação? Porque esse é um instrumento que o diabo tem para tirar você da proteção. Você é intocável de fora para dentro, mas é vulnerável de dentro para fora. O diabo está do lado de fora, mas ele vai criar um cenário para você sair. Por isso a Bíblia fala em Efésios capítulo 6 e versículo 11. Para você se revestir das armaduras de Deus e ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essas ciladas é para você sair da proteção pela desobediência. O que o apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 7 diz? Sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O primeiro é sujeitai. O que é sujeitai? Obedecer. Então, enquanto você está dentro da proteção, você está obedecendo. Quando desobedece de forma teimosa, continuada, aí você sai da proteção. E quando sai da proteção, sinto muito, você está vulnerável. O terreno é perigoso. Todo minado está num terreno perigoso. E a qualquer hora você pode ser alvejado, porque está fora da proteção. Então, quando Jesus fala para a gente, não nos deixe cair em tentação, ele diz, porque o diabo está ao derredor, procurando alguém para devorar. Alguém que está vacilando, que saiu da proteção. Sabe, essa proteção que está ao redor de mim e de você também pode representar a lei de Deus. A lei de Deus coloca limites. Então, por exemplo, nós estamos aqui nesse templo, nesse santuário bonito, maravilhoso. Mas o pastor não pode quebrar as paredes aqui, simplesmente falar, vamos ampliar um pouco, tem pouco espaço, vamos trazer mais gente. Porque ele é de outra pessoa. Não tem legalidade para fazer isso. Tem que comprar ou alugar. Porque é a mesma coisa, irmãos. Nós estamos dentro da lei de Deus, estamos protegidos. Não podemos ultrapassar. Se ultrapassarmos, estaremos
correndo risco. Então, vamos pensar sobre isso. Jesus deixou bem claro que Deus é a única razão e o motivo da nossa felicidade. Nele estaremos sempre seguros, mas isso depende diretamente da nossa obediência à sua palavra. Então a pessoa tem uma vida financeira desgraçada, porque é desobediente na mordomia financeira. Quando a palavra diz, traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e você não traz. A Bíblia diz, não compareça diante de mim de mãos vazias, mas você vem. Então, uma parte do que você ganha pertence a Deus, e tem que ser entregue na casa de Deus. Uma mãe deu 2 moedas de R$1 para o filho, e disse, filho, uma é para você comprar um sorvete depois da escola dominical, e outra é para você dar na oferta. Tá bom, mãe. Aí ele ficou com a moedinha assim, brincando, e de repente ele puxou a mão, e uma moedinha saiu correndo, e caiu dentro do bueiro. Ele disse, puxa, logo da oferta. Você não precisa ensinar coisa ruim para o seu filho. Já nasce. Está lá. Mas coisa boa tem que encucar e falar muitas vezes. Porque coisa ruim já está lá. Então, gente, vamos pensar sobre isso. E eu quero finalizar aqui e orar com todos vocês e dizer o seguinte, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, representa uma parte importante da vida cristã, destinada a nos reconduzir ao estado espiritual em que o primeiro casal vivia antes do pecado. De fato, a oração é a maior declaração de dependência de Deus que existe. Porque quando você ora, você está dizendo, Senhor, não vou conseguir se não me ajudar. Socorre-me. É uma declaração de dependência. Então, grave isso no teu coração. E, à medida que nós amadurecemos na fé, a oração vai se tornando um estilo de vida. Você vai orando. Sabe, irmãos, está vindo um avivamento aí. Mas o avivamento primeiro vai alcançar os sedentos. Aqueles que querem mais de Deus. Vai alcançar primeiro esses. Esses que já estão se antecipando, clamando, buscando. Está vindo um avivamento. C.S. Lewis afirmou, nunca houve um homem mais ocupado do que Jesus. E mesmo assim, ele não deixava de orar. Lembra do primeiro texto que nós lemos? Então, chegou a hora. O relacionamento com Deus simplesmente era a prioridade absoluta para Jesus. Então, antes de Jesus ensinar sobre oração, ele fez a seguinte afirmação para Marta. Você que é Marta, ou você que quer ser Maria no mundo de Marta. Ele disse, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. O que Jesus quis dizer? Buscar a Deus. Isso é necessário. Só isso. O restante vem depois disso. Pode ter certeza. O trabalho, o relacionamento, a proteção contra os perigos que estão por toda parte. Então quero, nesta manhã, orar por você que quer buscar mais a Deus. Você que quer se aproximar do Senhor. Quer ouvir a voz dEle. Você quer ouvir a voz do Senhor. Quer ser dirigido por Ele. Quantos querem nessa manhã buscar mais a Deus? Depois dessa palavra, desse ano, que nós não sabemos o que está vindo pela frente. Fica de pé onde você estiver.